nossos corações, Jabuca dos nossos corações, Jabuca dos nossos corações. Olá, muito bom dia para você que mais uma vez está sintonizado aqui na TV Com, o canal 11 da NET. Entra no ar agora, a partir de agora, mais uma edição do programa Avante Jabuca. Todos os sábados às 11 horas da manhã e aos domingos, com reapresentação às 10 horas e 30 minutos, você acompanha as informações do Leão da Caneleira e do esporte de um modo em geral. E comigo, sempre convidados especiais. E neste final de semana, eu tenho a felicidade e o prazer de receber aqui um jovem torcedor do Leão da Caneleira. Há algum tempo a gente está tentando trazê-lo aqui para falar das coisas, do seu trabalho e também do Jabaquara Atlético Clube, mas devido aos seus compromissos profissionais, mas graças a Deus, este final de semana a nossa produção conseguiu trazê-lo. Ilustre torcedor do Jabaquara Atlético Clube, aliás, chegou de Brasília agora há pouco e está aqui conosco. Estou falando do meu amigo Fabrício Lopes, ele que é o assessor da Secretaria Nacional de Juventude lá na capital federal. Volto a repetir, Fabrício acabou de chegar de Brasília, está aqui nos nossos estúdios para conversar conosco. Aliás, apesar de novo na idade, tem muita experiência, e não só na Secretaria Nacional de Juventude, este trabalho maravilhoso, mas do futebol do Jabaquara. Daqui a pouco ele vai falar como que ele é como torcedor do Leão da Caneleira, e escolas de samba, enfim. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Fabrício Lopes, que é o nosso convidado especial. Deixa eu só agradecer aqui a você, trabalho da nossa produção, a respeito do blog do Jabaquara Atlético Clube, jabaquarac.blogspot.com. Mais de 15 mil acessos para visitarem o blog do Jabaquara Atlético Clube e também, claro, um trabalho da nossa produção. E se você quiser participar, dar a sua sugestão, fazer a sua crítica, você pode participar, avantejabuca@hotmail.com, faça como o senhor Narciso Martins, que também tem mandado e-mail para nós, o Edmilson, o Adalberto, enfim, várias pessoas colaborando com o nosso programa. E também tem o Twitter, o site, né, Marta? www.jabaquarac.com.br para você ficar sabendo as informações do Leão da Caneleira. Fabrício Lopes, muito trânsito para vir para cá, para participar do programa. Você que chegou há pouco de Brasília, um abraço, bom dia a você, obrigado por ter vindo. Bom dia, Washington, telespectadores da TV Com. É um orgulho muito grande poder atender esse convite dos nossos amigos jabaquarenses e da equipe de produção. Um pouco de trânsito, sim, isso mostra que a nossa região da Baixada Santista, mesmo em tempos chuvosos, continua valorizada para o turismo e as pessoas têm vindo à região para desfrutar um pouco das suas belezas naturais e desfrutar também um pouco de paz e tranquilidade, e a partir do mês de maio poder desfrutar também dos Jogos do Jabuca que vão acontecer na Caneleira. Aliás, o Fabrício, que tem este trabalho brilhante lá em Brasília, sempre está acompanhando os Jogos do Jabaquara Atlético Clube com a camisa vestida do Jabaquara. Aliás, você me confidenciava aqui em off que a sua camisa do Jabaquara está em Brasília, você procurou, não achou? Como é que é isso, Fabrício? Bom, na hora de sair de casa, hoje mais cedo, eu tentei achar minha camisa do Jabuca, mas infelizmente ela não estava lá, e eu, como não passei na minha casa aqui na região, claro, acabei não vindo trajado com a camisa do Jabuca, vim com a roupa do trabalho ainda, mas o Jabuca está aqui dentro dos nossos corações, então a camisa, nesse exato momento, ela é indispensável. Como é que você espera um Jabaquara para esse ano de 2012, agora para o campeonato que daqui a pouco se inicia em maio, Fabrício? Bom, muita expectativa em torno dessa nossa nova campanha, inclusive porque agora o clube reassume o departamento de futebol, então é uma tarefa importante que nós temos que assumir, vamos ter que contar com a colaboração das pessoas da cidade, em especial de nós, torcedores, em estar comparecendo a todos os jogos do Jabuca, consumir os materiais do nosso clube, né, prestigiar as atividades que o clube realiza e, de alguma forma, tentar trazer mais pessoas que possam contribuir no dia a dia, claro, né, não só do Jabaquara enquanto time de futebol, mas enquanto clube em toda a sua pluralidade. Agora, todos os domingos de manhã do campeonato que se passou, Fabrício estava lá com a camisa do Leão da Caneleira torcendo, né? E como, né? Em especial os jogos que aconteceram na Caneleira, né? Tive a honra de acompanhar quase a totalidade dos jogos que aconteceram na Caneleira.
fiquei muito honrado e mais honrado ainda de poder contar com a presença do meu pai, que é um meu motor, né, de ser jabaquarense, e foi uma atividade familiar para mim. Eu me sinto como se eu estivesse entrando em campo junto com o Jabuca, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas da onde vem tanta paixão, da onde vem tanto carinho pelo Jabuca? É uma coisa meio que inexplicável, né? Talvez as cores rubro-amarela, vibrante, sejam o que tenham tomado conta de mim na minha infância. Você acha que agora o Jabaquara assumindo o futebol profissional, Fabrício, com a experiência, apesar de novo que você é, mas tem muita experiência, a responsabilidade da diretoria aumenta com relação perante ao torcedor, perante uma boa campanha? Aumenta. É lógico que nós temos a pretensão sempre de subir, né? Esse é o objetivo central das nossas campanhas. Porém, fazer uma boa campanha, revelar bons jogadores, manter esses jogadores no clube é importante. Até porque o Jabaquara, pela sua tradição, um clube quase centenário, precisa também dar uma resposta para o futebol paulista de uma forma geral. Claro. Se implantou uma lógica hoje de que clube de cidade de interior, né, e clube que não esteja na primeira divisão do futebol, eles são feitos para revelar jogadores. Mas eles também são feitos para revelar jogadores e manter esses jogadores na sua casa. Claro. Né? A gente também não é fábrica de jogador aqui, apêndice de clube que a grande imprensa costuma chamar de clube grande. Não tem clube grande. O Jabaquara entra com 11 jogadores em campo, o São Paulo também entra com jogadores em campo, e vamos ver quem é melhor no futebol, na bola, e eu tenho certeza que o Jabaquara, nesse caso, seria o melhor. Você acha que, por exemplo, eu não sei se, eu acredito que você deva pensar assim também, por exemplo, você acompanhou todas as reformas que foram realizadas lá no Estado de Espanha, nessa atual diretoria. Quem viu o Jabaquara, as suas dependências, como nós vimos e vê hoje, nota a grande diferença. Mas, no fundo, um time de futebol vive do futebol, precisa de resultados, né, Fabrício? Não, sim, logicamente, precisa de resultados. E nós temos feito ao longo dos anos um investimento muito grande, né? Desde que nós deixamos com que o nosso campo parasse de ser um charco, né, que aquilo era um manguezal, levantamos o campo, melhoramos a estrutura, melhoramos os vestiários, demos condições para os nossos jogadores. O clube hoje não é um clube inadimplente, isso é importante a gente falar aqui, né? Porque tem clube que contrata jogador para ganhar 400, 500 mil de salário e não pagar, né? Nós temos honra, nós gostamos de honrar a nossa camisa, temos um clube, né, uma história a zelar de pessoas que dedicaram a sua vida a colocar o Jabaquara em campo, né? E nós sabemos da responsabilidade. Eu, como torcedor, tenho expectativas grandes, logicamente, dos resultados. Mas se nossa campanha for uma campanha boa, né, eu tenho certeza que nós vamos conseguir angariar mais parceiros que podem contribuir conosco nessa nova caminhada. O presidente esteve aqui a semana passada e nos disse que, inclusive nós mostramos algumas fotos aqui, o prefeito de Santos, junto com seus assessores e parte da diretoria do Jabaquara, visitaram as dependências do Estado de Espanha, que você conhece aquela área que é gigantesca. Estão estudando uma possibilidade de uma parceria com a prefeitura. Seria interessante no seu modo de ver? Pô, eu penso que é interessante, né? Desde que nós possamos manter as nossas características, né? Salvaguardar o nosso espaço que nós precisamos. Temos um terreno hoje que começa a ser bem aproveitado. Alguns retrógrados eram contra do Jabaquara alugar parte das suas dependências. É melhor nós termos um terreno que tenha uma utilidade para a comunidade, que crie um trânsito naquele local, que melhore a segurança das pessoas que ali passam, por ser um local extremamente isolado, na beira do morro. Então, poder dar outras finalidades naquele terreno e que isso, de alguma forma, beneficie o clube, é válido. Como é que o torcedor Fabrício faz para conciliar torcedor do Jabaquara com o seu trabalho muito bem realizado lá em Brasília? Final de semana você está aqui, dá para assistir os jogos. Como é que você fica sabendo das informações do Jabaquara, sendo que você está lá toda semana? Enfim, é gostar mesmo, né, Fabrício? Eu procuro, nos meus finais de semana que eu estou aqui, acordar cedo aos domingos e assistir os jogos do Jabaquara. Com a camisa, viu, gente? E quando não estou aqui, procuro alguma rádio que esteja transmitindo pela internet, né? Ou quando a gente tem a TV que transmite a segunda divisão do Campeonato Paulista transmitindo, tento sintonizar na TV e assistir os jogos do Jabuca e sempre interagindo de alguma forma, mas eu tento conciliar porque é um momento que a gente tem, na verdade, de mostrar um pouco das nossas origens, claro, de resgatar um pouco da nossa história. Eu tenho alguns momentos marcantes, né, que o Jabaquara me proporcionou. Né? No dia 28 de novembro, por exemplo, de
de 1993, no dia que nós conquistamos o título da segunda divisão, um gol de cabeça do Wilson, foi um momento marcante, porque claro. um garoto, 12 anos, né? Você tinha 12 anos. Vivendo aquele momento. Chega a emocionar, né, Fabrício? Chega a emocionar. Nós vamos fazer o seguinte aqui, gente. Torcedor ilustre também do Jabaquara Atlético Clube, meu amigo Fabrício Lopes, que veio de Brasília para conversar conosco aqui no programa Avante Jabuca. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um intervalo e na volta, eu precisaria, aqui já disse isso com outros convidados, e o Fabrício é mais um deles. Nós precisaríamos de 1 hora de programa sem interrupção, sem intervalos comerciais, para que a gente pudesse conversar muito com o Fabrício Lopes. Mas nós vamos a um intervalo. Antes disso, deixa eu mais uma vez agradecer aqui a você, telespectador do programa Avante Jabuca, pelo acesso no blog do Jabaquara. E se daqui a pouco você quiser ver a foto deste moço, deste jovem que está aqui ao meu lado, você clica lá, jabaquarac.blogspot.com, que você vai ver a foto do Fabrício, que é o nosso convidado especial deste final de semana. Daqui a pouco, depois do intervalo, ele pensa que eu esqueci, mas não esqueci. Vamos voltar com mais emoções do meu amigo Fabrício Lopes, falando das coisas do Jabaquara e também do seu trabalho lá em Brasília. Depois do intervalo, até já. Jabuca dos nossos corações. Muito bem, nós estamos de volta com a segunda parte do programa Avante Jabuca deste final de semana, onde nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do Fabrício Lopes, assessor da Secretaria Nacional da Juventude, lá em Brasília, que veio de Brasília justamente para participar do programa Avante Jabuca. E você me dizia aqui no intervalo, Fabrício, que você tem vários recortes, arquivos pessoais seus, de revistas, jornais, guardados na sua casa, desde os 12 anos de idade para cá, né? Eu sempre procurei guardar muito material do Jabuca que me interessava. Da campanha de 93, especialmente, eu guardei muita coisa, inclusive porque vários jogadores daquela equipe, né, que jogavam com muito amor à camisa, que às vezes não tinha transporte para levar os jogadores nos jogos do interior, e eu sou da cidade vizinha aqui de Cubatão, e alguns dos companheiros, a maioria da equipe, era integrantes da Várzea de Cubatão que jogavam no Jabuca, certo. Massarico, Otacílio, entre outros. E eu costumava acompanhar eles lá na Várzea e acompanhava eles jogando pelo Jabuca e via dificuldade. Massarico, por exemplo, saía da Cosipa e Luizinho Peruzzi pegava ele, botava no carro de madrugada para o Jabaquara jogar no interior, e foi uma campanha vitoriosa. Claro. Né? Então eu acabei, naquele momento, começando a guardar vários recortes de jornais, que agora que vai sair o Museu do Jabuca, tenho fé, e eu quero, inclusive, disponibilizar esse pouco conteúdo que eu tenho guardado em casa, porque o Jabuca possa colocar isso aí para expor no nosso centenário. Claro. Aliás, você lembrou do DIB de 93? A semana passada nós recebemos aqui a presença do Muniz, que era o médio volante, e o Joel, o Muniz estão trabalhando lá no Jabaquara Atlético Clube, junto com a Quicel e do profissional Paulinho Kobayashi. Essa integração daqueles homens que jogaram e que construíram também a história do Jabaquara, hoje trabalhando nas categorias de base, é importante, né, Fabrício? Mas para passar um pouco, é um novo Jabuca. É indiscutível, né, o que foi o Jabaquara daquela época, com as suas dificuldades, com seus tropeços, e o que é o Jabaquara hoje. Claro. A gente tinha uma estrutura, praticamente uma estrutura amadora, um estádio que não cumpria os critérios que a federação exigia. Hoje a gente tem uma estrutura de clube, a gente sabe onde encontrar as pessoas, sabe onde encontrar as coisas, né? Tem um blog do Jabaquara, tem um programa maravilhoso apresentado pelo Washington, né? A gente sabe que pode acessar uma rádio web e ouvir um jogo do Jabuca. É o princípio de uma grande evolução que nós vamos ter aí pelos próximos anos. E a Rede Vida o ano passado, foi a Rede Vida, né, Marta? Rede Vida o ano passado, né? Que transmitiu vários jogos do Jabaquara aqui ao vivo no Estádio Espanha. Isso é importante, né? É importante, isso resgata também um pouco do nosso brio, né? Motiva tanto a torcida quanto os jogadores, mostra a importância que o clube tem. Eu penso que a Federação Paulista ainda não deu o real valor para os clubes que são fundadores da federação. O Jabaquara está aí fazendo o seu bom futebol, é um clube que marca a história do futebol paulista, não só pelo que executou em campo, mas também pelo que executou fora de campo. Claro. Eu costumo, nos momentos que eu estou
mais efusivo, eu digo, chego a dizer para meus companheiros que eu vou colocar o Jabaquara em campo, eles ficam sem entender, né? Mas depois que eu concluo o que eu quero fazer, eles entendem o que é de fato colocar o Jabaquara em campo, essa vibração, entendeu? Essa garra, essa perseverança que o Jabaquara nos motiva e nos traz todos os dias. Agora, Fabrício, nós temos aí, outro dia apareceu na novela das 7, se não me falha a memória, né, Marta? O Antônio Fagundes, que disse que era um torcedor do Jabaquara Atlético Clube. Nós temos aqui hoje nos nossos estúdios a presença do Fabrício Lopes, que também é um ilustre, trabalha lá em Brasília, assessor da Secretaria Nacional da Juventude, está aqui especialmente também para isso. E agora José Maria Marim, presidente da CBF. Primeiro saiu o Ricardo Teixeira, queria que você falasse sobre isso, depois do José Maria Marim. Primeiro, importante a saída do Teixeira, desde 89 à frente da CBF. Eu acho que os processos de renovação eles são importantes, né? E não foi à toa que o Ricardo Teixeira saiu do comando da CBF. Já há algum tempo havia indícios de que a confederação não vinha sendo bem administrada, mas a ganância estava colocada à frente da paixão do futebol brasileiro, mas a pressão, chegando ao momento de Copa, foi maior e ele, ainda bem, decidiu se retirar. E aí eu fiquei surpreso com a informação de que José Maria Marim, né, foi alçado ao posto de presidente, e ele que tem uma ligação com o nosso clube. É o Jabaquara, mais uma vez, fora de campo, mostrando historicamente que tem muito a mostrar e que nós precisamos divulgar e coletar esses dados e mostrar para o futebol brasileiro, não só para o futebol paulista, as contribuições que o Jabaquara tem dado a todo o esporte nacional. Aliás, o presidente, na semana passada, esteve aqui, disse que ia entrar, não sei se ainda entrou, não falei com ele esta semana, ia entrar em contato com o presidente José Maria Marim, para que a equipe do Avante Jabuca e a própria diretoria fosse fazer uma visita lá na CBF. É importante, né? É importante. Eu seria até um pouco mais ousado, né? Já prepararia, independente dele continuar à frente da CBF ou não, mas que nós pudéssemos, no aniversário do Jabaquara, tê-lo aqui conosco, tentar compor essa agenda. É importante para nós, é simbólico, independente do grau, né, de importância que cada um adquiriu, o José Maria Marim com a sua vida política e o Jabaquara com a sua vida esportiva. Eu acho que é importante juntar, trazer outros atletas que fizeram parte dessa história do Jabaquara, para nós poder fazer uma grande confraternização nesse aniversário que vai marcar o início das comemorações do nosso centenário que acontece em 2014. Aliás, é tão importante como ano passado nós tivemos a presença lá no Centro Espanhol do Ademir da Guia, o maior ídolo do Palmeiras na história do futebol daquele clube. Ademir da Guia, né? E você vê uma celebridade, podemos chamar Ademir da Guia de celebridade, porque nos anos 60 era ou Ademir da Guia ou Pelé, esse era o futebol daquela época, e Ademir sempre teve um estilo próprio de jogo, e ver a simpatia que ele tem pelo nosso clube, o respeito que ele tem pelo nosso clube, tê-lo aqui conosco foi muito importante, e ver a simplicidade, porque é esse o futebol que nós queremos. É o futebol da simpatia, sem agressividade, sem disputas. Claro, agora nós disputa só dentro de campo, só né, dentro de Fabrício? campo, agora, obviamente. Fabrício, me diz uma coisa, no final do ano nós teremos eleições, a atual diretoria terá que sair, né? Mas o trabalho tem que continuar indo nesta linha? Você tem alguma sugestão com relação a isso? Qual é a sua visão com relação a isso? Não, eu penso que no momento nós temos que manter essa mesma linha. Qualquer tipo de modificação ela tem que ser feita com muita cautela. Porque quem acompanhou, né, a história do Jabaquara sabe de homens e mulheres honrosos que deram a sua vida, dedicaram boa parte do seu tempo para construir essa estrutura que nós temos hoje. Qualquer modificação ela tem que ser avaliada muito bem, porque perder o que nós temos hoje eu acho que não é o caminho. Então, às vezes, a gente quer ousar um pouco mais. O que nós temos que fazer agora é ter noção de que é melhor ter 1% de um do que 100% de nada. Então, o pouco que nós avançarmos ao longo dos próximos períodos é melhor do que não avançar ou até retroagir. Então, penso que a próxima diretoria precisa manter esse ritmo de trabalho. Volto a afirmar, a responsabilidade agora é maior, né, já que nós retomamos as atividades do nosso departamento de futebol. Então, nós vamos ter que estar mais uníssonos com relação aos trabalhos que serão executados, aos custos que nós vamos ter, porque não são custos baratos manter um clube disputando um campeonato paulista profissional, né, manter as categorias de base como nós queremos manter e poder fazer um bom trabalho para que daqui
há uns 10, 12 anos a gente esteja de volta na primeira divisão do futebol. Agora, Fabrício, me diz uma coisa, mudando um pouco de assunto. Assessor da Secretaria Nacional de Juventude. Queria que você falasse sobre isso, por favor. Além dessa minha vida de amante esportivo, eu trabalho atualmente na Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal, né? Faço um trabalho com a juventude em nível nacional, a partir da Secretaria-Geral da Presidência, e tento de alguma forma ser interlocutor das demandas da juventude de todo o Brasil, para que a gente possa efetivar isso em forma de políticas públicas, a partir da nossa secretaria, interagindo com os demais ministérios do governo. Você está sentindo uma diferença em todos os sentidos por parte dos jovens brasileiros, inclusive com relação à política, Fabrício? Mais interesse ou não? Existe. Existe uma máxima que diz que o jovem de hoje não é tão mobilizado quanto o jovem de outrora, né? Nós contrariamos essa lógica até porque nós vivemos essa realidade. Hoje o jovem ele tem um engajamento diferenciado, né? Muitos jovens não se engajam somente a partir do movimento estudantil ou somente através de uma pauta única, que era a redemocratização do Brasil, o que aconteceu no final dos anos 70 e início dos anos 80. Né? Nós temos pautas diferenciadas, a questão da Rio+20, que é uma questão latente agora, tá? Fica muito óbvio que a grande mobilização da sociedade civil para esse processo da Rio+20 são de jovens e que não necessariamente estão ligados a nenhum partido político, né, que fazem parte de nenhuma ONG. Eles simplesmente se agrupam, entendem que é necessário debater a questão da sustentabilidade, desse novo patamar de desenvolvimento que o Brasil alcança, precisa ter essa sensibilidade para o meio ambiente e se engajam. A Conferência Nacional de Juventude foi uma prova disso. Esse é um trabalho batido forte por vocês com relação à conscientização com relação ao meio ambiente, Fabrício? Sim, nós temos trabalhado na medida do possível. Nós acabamos de sair da segunda Conferência Nacional de Juventude. Várias pautas ligadas à questão do meio ambiente foram levantadas. Agora, especialmente, a Secretaria Nacional de Juventude ela tem um grupo de trabalho voltado a Rio+20. Certo. Então, nós vamos ter uma estrutura da Secretaria Nacional de Juventude, dialogando os temas que a juventude entende importante na área de meio ambiente, dentro da estrutura da própria Rio+20. Então, nós estamos tentando, de alguma forma, pegar 500 anos de não diálogo com essa juventude, certo, e transformar isso em política pública, porque são as primeiras impressões que nós temos. A política pública de juventude, na sua institucionalidade, ela começou no Brasil em 2005, com a criação do Conselho e da Secretaria Nacional de Juventude, na qual eu trabalho hoje. Muito bem. Eu disse aqui no começo do programa que nós precisaríamos de 1 hora de programa sem intervalo, né, Fabrício? Mas eu tenho 3 minutos para terminar o programa. Eu queria que você falasse, queria que você comentasse, mesmo porque você é o vice-presidente das Nações Unidas, a Escola de Samba lá de Carnaval, de Cubatão, que acabou ficando em segundo lugar, perdeu por 1 ponto, né? Desempate. No desempate, né? Além do Jabaquara e das minhas ações com a juventude, essa vertente aí, cada um tem um hobby, claro, na vida, né? Eu tenho alguns amigos que fazem rally, outros amigos que fazem rapel. Meu grande hobby, minha grande paixão da minha vida também é o samba, né? Eu sou da Escola de Samba Nações Unidas lá de Cubatão, a gente tem um trabalho com a escola. Nesse carnaval fizemos um carnaval maravilhoso. E, infelizmente, por conta de elementos externos, nós somos surpreendidos e não vencemos o carnaval. Nós não somos de cantar vitória antes, mas nós sabíamos que nós tínhamos feito um carnaval competente, grandioso. As imagens, né, e as fotografias demonstram isso. Ganhamos a capa do principal jornal da região aqui no dia seguinte do desfile, mas não foi a questão do título que nos enobrece. O que nos enobrece é o reconhecimento da população, e a Nações ela continua mantendo a máxima. Foi a campeã do povo, como você disse mesmo lá no dia da apuração, lá na quadra? Ela continua sendo a campeã do povo. Eu tive a honra de recebê-lo na nossa quadra logo ao final da apuração, e você viu que a nossa comunidade não esmoreceu. Ela estava lá comemorando o nosso pseudo-vice-campeonato, que para nós é um campeonato, porque ela acredita nesse novo momento que a Nações Unidas vive, e nós queremos nesse novo momento das Nações Unidas que ela cresça, que ela apareça e que ela dê sua contribuição para a comunidade que nos acolhe ali no bairro da Vila Nova. Muito bem, Fabrício, eu vou deixar um compromisso aqui com você, eu e você, por favor, com o telespectador. Com certeza. Quando você tiver outro tempinho lá em Brasília,
assim que o campeonato começar, a nossa produção entrará em contato com você para que a gente possa falar mais coisas a respeito do seu trabalho e também mais coisas a respeito do Jabaquara Atlético Clube. Será o nosso comentarista. Nós vamos colocar as imagens e você analisa o jogo. Tá fechado? Pode ser, vai ser uma honra para mim. E eu deixo aqui também o convite, assim que estiver em Brasília, pode nos procurar, que será muito bem acolhido lá na capital da Esperança. Temos feito um bom trabalho lá e gostaríamos que você pudesse nos visitar futuramente. E aí eu queria deixar um beijo grande aí para toda a nação jabaquarense, que o Leão da Caneleira, no próximo período, dia 6 de maio, todos nós convocados para estar presente na nossa estreia no campeonato, que é fora de casa, mas não tem problema, o Leão sabe rugir forte fora de casa e nós queremos contar com a participação de todo mundo. Eu provavelmente estarei lá. Um abraço, Fabrício. Bom retorno a você a Brasília, quando você voltar, acho que na manhã ou depois, né, segunda-feira ou domingo, mas foi um prazer em recebê-lo aqui. Tenho a certeza, mais uma vez, que quem ganhou com isso foi você, telespectador. Muito obrigado por ter vindo e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Washington. Até uma próxima. Muito bem. Ponto final, bem mais uma edição do programa Avante Jabuca. Nós estaremos de volta no próximo final de semana com mais informações do Leão da Caneleira para você. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Jabuca dos nossos corações, Jabuca dos nossos corações, Jabuca dos nossos corações, Jabuca dos nossos corações. Programa Avante Jabuca. Oferecimento Castur Turismo, a sua agência de viagens.